Estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira jornada, eu vou me apresentar novamente. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica e a minha dedicação a 2 clínicas médicas que se preocupam em resolver problemas de dores crônicas, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, punhos, cotovelos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma perna ou a outra perna. Dor nos joelhos, nos quadris, joelhos, tornozelos e pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode acontecer uma dor de transtorno do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo, né? Não é só osso. São ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Entende? Todo o nosso esqueleto. Também sempre digo, o nosso esqueleto é muito importante. É o seu próprio eu, né? Quando você olha no espelho e diz, olha lá eu. Entende? O teu esqueleto que te dá tua presença, tua postura, teu equilíbrio, tua expressão, né? A expressão facial, a expressão corporal, a expressão gestual, de gestos, né? Em geral as pessoas falam como eu estou falando e estou aqui gesticulando, né? Entendeu? Então é o nosso esqueleto. Nosso esqueleto também é o responsável pelos nossos deslocamentos no espaço. Entende? Eu subo o morro, se eu ando de bicicleta, se eu corro, entende? Nosso esqueleto que está funcionando. Temos cerca de 340 articulações no nosso esqueleto, é bastante. Nós somos seres muito articulados. Graças a isso, né, que nós podemos subir escadas, correr, praticar esportes, entenderam? Desde que esteja tudo em ordem, né? Sem problemas, entende? Mas, como as articulações são sistemas que produzem ou que favorecem movimentos, há um desgaste, né? Todo movimento gera atrito. Onde tem atrito, gera desgaste. E, por acaso, dores. Dores. Entendeu? Mas a sabedoria da natureza foi perfeita. Porque as principais articulações nossas são seladas. Elas são fechadas. Entende? E tem um sistema lubrificante. Olha que coisa incrível, né? Lubrificante. São membranas que selam a articulação e produzem um líquido chamado líquido sinovial. Chama-se líquido, mas na verdade é uma espécie de gelatina, né? Que é o lubrificante natural das articulações. O que o lubrificante faz? Diminui o atrito, favorece o movimento, com menos esforço. Entenderam? E esse atrito não é só nas pessoas de idade avançada, não. Até nos jovens atletas. Tem um atrito e os atletas sofrem desgaste das articulações. Só que nos atletas, o mecanismo de reposição é muito rápido. E nas pessoas de idade, o mecanismo de reposição ou é muito lento ou já se extinguiu por alguma razão. Entenderam? Entendeu? Então o desgaste é maior. Então hoje em dia, veja, hoje em dia é muito frequente, né, os médicos indicarem próteses para articulações. A prótese é a substituição da articulação normal por uma articulação fabricada, entende? Artificial, fabricada, em geral metálica e de plástico. Entenderam? Então, por exemplo, vamos pensar no joelho. Joelho gasto, muito gasto, entende?
O joelho muito gasto, o que acontece? Pode favorecer as pernas em deformidade em X ou em arco. Em X ou em arco. Então, esses desgastes no joelho, muitas vezes, são, assim, progressivos. E cada dia o paciente sente mais dor e mais deformidade das pernas. E quando a perna entorta em X ou em arco, aquela perna fica mais curta. Quando ela fica mais curta, a bacia bascula, ela inclina a bacia. Quando a bacia inclina, leva a coluna junto, o lombar. Forma uma escoliose por compensação. Se tem uma escoliose lombar, também por compensação, forma-se outra escoliose dorsal e o desvio vai até o pescoço. Vai até o pescoço. Entendeu? Então, vejam bem. O paciente chega para mim e diz, doutor Rui, eu tenho uma dor terrível no pescoço. Tá? Outro chega para mim e diz, doutor Rui Mercúrio, eu tenho uma dor terrível na lombar. Esses dois pacientes, tanto aquele que se queixa dor no pescoço e dor na lombar, vão ser submetidos ao mesmo tratamento da coluna toda. Entenderam? Quem falou do pescoço, não vou tratar só do pescoço, não. Vou tratar da coluna toda. E quem falou dorsal na lombar, não tem importância. Eu vou tratar desde o pescoço até o cóccix. Até o cóccix, que é o rabinho final da coluna. Entende? Entenderam? Então, ou trata tudo, ou não fica bom. A dor não desaparece completamente. Pode dar uma melhorada. Não. Em coluna é assim. Tem uma dor, tem que tratar a coluna toda. Entenderam? Tanto faz se a dor é no pescoço, se a dor é na dorsal ou torácica, ou se a dor é na lombar. Tem que tratar a coluna toda. Hoje atendi uma senhora relativamente jovem, né? Bem jovem, com uma terrível dor no cóccix, no ossinho final da coluna, né? No ossinho distal da coluna lombar. Uma dor terrível, ao toque, ela pulou de dor. Entende? E já contei essa história, vou contar de novo. Entende? Dor no cóccix, tá? Quando me formei cirurgião de coluna, né, eu tive a ousadia de operar cóccix por causa de dor. Entende? Então, e o cóccix não faz falta, não faz muita falta. Então, eu chegava na visita médica pós-cirurgia, né, que você opera, depois você visita o paciente, se ele já está no quarto, ou está na UTI, ou está acordado e tal, e você vai lá para conversar com ele, está tudo bem, está tudo certo, está se sentindo bem. Aí eu levava o cóccix num vidro com formol, que eu tinha retirado o cóccix fora, por causa da dor no cóccix. Eu chegava ao paciente e falava, olha aqui, meu caro, teu cóccix, eu tirei ele fora. Aí o paciente fala, doutor, o senhor tirou meu cóccix, mas o senhor não tirou minha dor. Entenderam? O senhor tirou meu cóccix, mas o senhor não tirou minha dor. Então vejam vocês, muitas dores são referidas. Entende? Isso é estranho o que eu falo, mas eu repito sempre, porque me pergunto sempre. Entendeu? Hoje também, dor referida é uma dor que se manifesta à distância de onde ela acontece. Então, há um pinçamento da lombar e dói o cóccix. Hoje atendi uma senhora incrível, incrível, doutor Rui Mercúrio. Eu tenho uma terrível dor nos joelhos. Eu examinei esse joelho, ressonância magnética, tudo que é possível e imaginável. O joelho é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Aí examinei a coluna. O movimento me pareceu normal da coluna. Mas como ela trouxe uma ressonância magnética, eu olhei, tinha muitos problemas na coluna lombar. Então vejam vocês.
problema é lombar e dói o joelho. Entende como a coluna é terrível? Entende? Ele engana meio mundo. Às vezes, entende? Imagina se eu chego e digo assim, vamos fazer uma infiltração no joelho, vamos fazer fisioterapia do joelho, entende? Vamos pôr uma joelheira, vamos imobilizar o joelho. Não vai adiantar nada. O joelho vai continuar doendo. E não é do joelho, é da coluna lombar. Entenderam? É uma dor referida à distância. E assim tem outras dores na panturrilha, no pé, sabe, no tornozelo. Tem muito a ver com dor ciática. Dor ciática é aquela dor lombar que se irradia. Eu sempre digo, a ciática tem 1000 caras. 1000 caras. Tem caras mais frequentes e caras menos frequentes. Já tem de ciática que causa o quê? Inchaço. Ciática que causa o quê? Além das dores, que sempre tem... A ciática sempre dói. Né? Além das dores, entende? Cãibras, dormências, formigamentos, inchaços. Entende? É incrível, né? Inchaços. Eu atendi uma paciente, meus caros, veja bem. Uma terrível dor lombar com irradiação para uma das pernas. Por irradiação para uma das pernas. E ela foi lá porque tinha dor lombar com irradiação para a perna. Mas, nas minhas perguntas, né, de entrevista, primeira, ela falou, doutor, e além de me doer a perna, tem um inchaço. Só nessa perna que dói. A outra não incha e não dói. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, ainda falo assim, mas não nasceram no mesmo dia? Por que dói uma e não dói a outra? Daqui a pouco eu vou explicar também, por que dói uma perna e não dói a outra. Entendeu? Mas veja o que aconteceu. Ela foi submetida a uma sessão de fisioterapia. E a filha era acompanhante. Né? Terminada a sessão de fisioterapia, veja você, a filha olhou e fez, mamãe, o inchaço enxugou. O inchaço enxugou. Entenderam? Ela não foi lá por causa do inchaço, ela foi lá por causa da dor. Em tratando da dor ciática, o inchaço enxugou. Entenderam? Então, vejam vocês, o nervo ciático é um nervo sensitivo motor. Ele é o comandante das nossas pernas. Ele tem muito a ver com circulação linfática. Linfática. Entende? É uma circulação que é uma circulação entre células. Entende? Embora exista um duto linfático, entende? A linfa circula pelas células, nos espaços entre as células e tudo mais. Entende? Muitos inchaços são retenção de linfa, entende? De circulação linfática. E o ciático, o nervo ciático, é responsável muitas vezes por inchaços, por alteração no retorno da linfa. Entende? A linfa desce até os pés e depois ela tem que voltar. Por dificuldade de retorno, a perna incha. A perna incha. Existe uma doença, alguns podem se lembrar do nome, né? Chama elefantíase, né? Em que a perna fica muito grossa, parece uma perna de elefante mesmo. É um problema de circulação linfática, possivelmente por um processo de contaminação por parasitas. Entende? Parasitas. Entende? Que afetam a circulação linfática. Então, várias situações podem afetar a situação linfática. Entende? Entende? Nas mãos, nos braços, mesmo superiores, quando tem dor no pescoço, em geral, a dor no pescoço se irradia para um dos braços, o braço esquerdo ou o braço direito, ou para os dois. Entende? E às vezes o paciente diz para mim, doutor Rui Mercúrio, me dói o braço direito. E olha, veja bem, a minha mão engrossa. A minha mão engrossa. Antes eu punha os anéis e tal, e ia fácil. Agora não, elas engrossam. Eu trato da dor no pescoço,
a circulação linfática melhora e o inchaço desaparece. Entenderam? Entenderam? Então, veja, o corpo humano, meus caros, ele não funciona em departamentos, né? Agora a função do fígado é essa, do coração é essa, sabe? Dos rins é essa. Não, é um conjunto. Tudo tem que funcionar harmonicamente. Entenderam? Tudo tem que funcionar junto. Por isso que nós fazemos uma medicina chamada holística. Né? Holística. Doutor Rui Mercúrio, eu tenho uma dor lombar e você está tratando do meu pescoço? Eu falo, sim, senhor. Estou tratando de toda a sua coluna, inclusive do pescoço, que não dói. Entenderam? Entenderam? E a grande maioria desses problemas tem como origem, uma palavra-chave chamada deformidade. Entende? Nós somos verdadeiramente um produto de engenharia. A bioengenharia do esqueleto. Né? O Criador devia ser um grande arquiteto, né? Para fazer o nosso corpo perfeito. Que é tudo uma engenharia. Né? Tem um alinhamento, um alinhamento. Né? Os discos são verdadeiros sistemas de amortecedores. Eles se deformam com movimento, com peso, entende? Então, tudo é uma harmonia total. Aí é saúde. Entende? Se alguma coisa vai mal, desanda tudo. Né? Então, e a coluna é campeã disso. Entende? Campeã disso. Problema no pescoço? Dor de cabeça. 75% das dores no pescoço dão cefaleia, dor de cabeça. Quando não, dão enxaquecas. Então, aquela hemicrânia, aquela dor na metade do crânio. Entende? E a mais terrível das dores, que é a nevralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo craniano. Né? Por alguma situação, há um problema com esse nervo. Dá uma dor terrível, em geral numa metade do crânio, da face. Entende? Uma dor terrível. Entende? Quem tem nevralgia do trigêmeo é um grande sofredor. É um grande sofredor. Entende? E a medicina nem sabe ainda lidar bem com isso. Entende? Então, a maioria dos tratamentos para nevralgia do trigêmeo são sintomáticos, paliativos. Entende? Mas toda nevralgia se traduz por dores muito fortes. Muito fortes. É dor de nervo. O nervo não aguenta nenhuma irritação, nenhum maltrato, nenhum desaforo. Dói muito. Você já teve dor de dente? É nevralgia. Você já teve uma dor ciática? É nevralgia. Você já teve uma dor numa costela de uma metade do tórax? Aquela dor terrível que dá na costela por uma pancada, por exemplo? É nevralgia. Sim? E a raiz nervosa pode doer por trauma direto, pancada, por compressão da raiz, entenderam? Por compressão, por pancada, por distensão, entende? E dá uma nevralgia terrível. Nevralgia terrível, uma dor terrível. O doente sai correndo para tentar resolver isso no primeiro pronto-socorro que ele tem perto de casa. Entendeu? E a nevralgia do trigêmeo, então, ela teve. Nós tratamos de tudo isso. Tudo isso. Nossa clínica é um desfilar de dores. É um desfilar de dores. Então, é uma dor atrás da outra. Entende? E vejam vocês. Vocês vão perguntar.
Mas por que é tão difícil, né? Por que isso é tão difícil de tratar, não é? É o que eu digo. A coluna tem perto de 100 articulações, né? Ela é percorrida pelo tronco de várias raízes que estão reunidas, entende? E no corpo humano, veja você, onde você picar o corpo humano, em qualquer situação, qualquer geografia, em qualquer região do corpo humano que você produz uma picada, dói. Por que dói? Porque tem uma raiz nervosa lá que está avisando o cérebro, ó, alguém está te picando nesse lugar. Entenderam? Um pouco diferente de circulação. Mesma coisa, nós temos microvasos pelo corpo inteiro. Mas às vezes você pica uma região, não sangra. Você pica a outra, sangra. Então a trama vascular é mais ampla do que a trama das raízes nervosas. A rede de raiz nervosa é muito junta. Então, onde você picar, dói. Não só o cérebro percebe a picada, como ele diz para você, é tal lugar que está sendo picado. Ele te dá a posição, é o Waze. Ele te dá a posição exata. Entendeu? De onde está acontecendo o problema. Entende? Vejam bem. Com tudo isso, né, eu venho aqui celebrar saúde. Mas por conta de saúde, eu tenho que falar de doenças. E as doenças que eu atendo são dores crônicas. Entende? Dores crônicas. É o dia inteiro, uma atrás da outra. Entendeu? Muito bem, nós sabemos lidar com dores crônicas. Por conta de vários pacientes crônicos que nos procuram. Entende? Eu tenho 2 clínicas médicas e nós usamos o primeiro critério, que é sempre médico, para fazer diagnóstico, né? Se tem uma dor de difícil solução, uma dor crônica, a primeira providência é uma consulta médica. O médico é um verdadeiro detetive. Ele precisa achar o vilão da história. Quem está causando essa dor? Por que essa dor? Não é? Entende? Por que essa dor? Então o médico faz o diagnóstico. Diagnóstico de certeza. Certeza. Não pode ser um diagnóstico errado ou incerto. Não, tem que ser diagnóstico de certeza. Entende? Nós médicos somos formados e informados nas faculdades de medicina para fazer diagnóstico. Por quê? Porque o tratamento é uma decorrência. Entende? O tratamento, muitas pessoas podem fazer um tratamento que não são médicas. Por exemplo, fisioterapeuta. Entende? Por exemplo, dentista. Por exemplo, quiropraxia. Entende? Por exemplo, acupunturista. Pode fazer, mas tem que haver sempre um critério médico por trás disso. O médico tem que ser o maestro da orquestra. Senão a orquestra desafina, hein? Entenderam? Senão a orquestra desafina. O médico tem que fazer o diagnóstico de certeza. E esse diagnóstico de certeza nem sempre é tão simples. Mesmo com todos os recursos que existem de diagnóstico por imagem. Entenderam? Radiografias, ultrassom, densitometria óssea, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética e EOS, o exame panorâmico da coluna, por exemplo. Então o médico tem que fazer o diagnóstico. O tratamento é uma decorrência. Em nossas clínicas, nós temos os paramédicos, né, que são o pessoal que nos dá assessoria nos tratamentos. Mas eu participo dos tratamentos. Se tem sessão de terapia, eu não marco consulta. E se tem consulta, não tem sessão. Porque eu tenho que estar presente, junto com os paramédicos. Entenderam? Entenderam? A responsabilidade é muito grande. Tudo tem que dar certo. Entenderam? Muito bem. Mas está terminando a jornada de hoje. Se quiserem conhecer minhas clínicas de dores, uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo.
número 1470, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas, fixo 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Emergência 119 3014 8888. Estamos encerrando a jornada de hoje. Vou encerrar com uma frase importante. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, você atrai. Cuidado, hein? Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Essa última frase, assim como você acredita, você realiza, pode ser resumida num monossilábico chamado fé. Fé. Fé é a crença firmemente dentro de você que você vai conseguir realizar alguma coisa. É isso aí, meus caros. Até a próxima jornada. Obrigado.